A igreja esteja estendendo a mão, peço que a pastora Keila esteja orando por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Espírito Santo fale com a Tua igreja essa tarde, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, abra nossos ouvidos espirituais, abra nosso entendimento para entender as Escrituras, que o Espírito Santo revele espírito e vida por detrás da letra, Senhor. E eu peço que não seja o pastor Danielson ministrando, mas o Espírito Santo falando através dele. E eu oro, meu Deus, que todos aqui, Senhor, aprendam de Ti essa tarde e saiam daqui com a mente renovada, com o coração transformado, que saiam daqui, ó Deus, abençoados, ó Pai, com o poder da Tua palavra, que a Tua palavra nunca volta vazia. Em nome de Jesus, confirma a Tua palavra, Deus. Amém. Amém. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28, João 19, 28, e a gente vai fazer uma leitura mais longa hoje, porque é necessário, até João 20, 18. Mas a gente vai continuar lendo, certo? A partir então de João 19, 28, a gente vai lendo e eu vou seguindo a leitura. Depois, vendo Jesus, vamos fazer o seguinte, como a leitura vai ser longa, convido a todos a sentarem. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam em vinagre com esponja e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para que se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disse José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então foi José de Arimateia e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Isso aconteceu na sexta-feira. No primeiro dia da semana, hoje nós chamamos de domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão e Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou à entrada do sepulcro, ele também viu os lençóis
e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava a ele que dissera essas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoares pecados, se lhe serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos por essa palavra e pedimos que teu Santo Espírito traduza em espírito e vida por trás da letra. Amém. A palavra do Senhor nos revela que Jesus sofreu sim, conforme as Escrituras. Tudo que ele sofreu já estava previsto, até que não seria quebrado nenhum osso, porque os 3 que foram crucificados, só os outros 2 quebraram os ossos e Jesus não quebrou nenhum do osso, porque essa foi a profecia. E Jesus foi sepultado pelos seus discípulos. Aqui está bem claro que os discípulos de Jesus não eram só aqueles 12, que a gente acostuma a achar que eram 12. Eram muito mais. Tinham mulheres, tinham outros discípulos homens também. No caso, esses 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, retiraram Jesus do sepulcro, prepararam o corpo e colocaram num túmulo. E o outro evangelista vai dizer que as mulheres viram sendo feito isso e ajudaram também. Discípulo de Jesus não é só aquele que está com o nome, mas discípulo de Jesus é aquele que acompanha Jesus e está junto onde Jesus está e que serve a Jesus. Esse é o discípulo. Não é aqueles que estão simplesmente com os nomes. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi sepultado na Páscoa e foi sepultado às pressas, porque o costume dos judeus é que na Páscoa não se faz trabalho nenhum. Então eles ligeiros sepultaram Jesus para não fazer trabalho nenhum. E só no primeiro dia da semana, tendo passado a Páscoa, é que eles foram lá. E era domingo, né? Para nós chamamos de domingo, o primeiro dia da semana. Maria, amiga de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, que era amiga de Jesus, chega no sepulcro e olha a pedra retirada, vê que o sepulcro está vazio e se desespera e vai avisar os discípulos: roubaram o corpo de Jesus. Porque quando a gente não tem fé, a gente olha para as coisas e vê simplesmente situações que os olhos dizem. A fé, meu irmão, minha irmã, no caso igreja, a fé vê além da aparência. Maria olhou para o sepulcro e disse: roubaram o corpo de Jesus. Mas Pedro e João, quando foram entrar
no túmulo de Jesus, eles olham e enxergam as toalhas que cobriam o corpo de Jesus dobradas num canto. E daí eles lembram das escrituras que diz que o Messias morreria, mas ressuscitaria e voltaria. Por que eles, olhando as toalhas, os lenços, a mortalha de Jesus dobrada, eles disseram: Jesus ressuscitou? Porque existia um costume na época, quando alguém se hospedava na nossa casa, eles usavam a roupa, tinha tipo um pala, né? Eles chamavam de túnica, um pala que eles usavam no corpo deles como um casaco, e eles usavam esse casaco para se cobrir como coberta. Então, se a pessoa fosse dormir na tua casa, no tempo de Jesus esse costume era assim, se a pessoa fosse dormir na tua casa, e ela estava usando a túnica dela como coberta, mas também estava usando alguma outra coisa, como lençol que tu tinha emprestado para ela. Se ela não ia voltar mais, ela levava a túnica junto, que a túnica era dela, e pegava as coisas que ela usou e colocava no lugar para onde seria para a lavanderia. Mas se ela fosse voltar, ela deixava dobrada a túnica para dizer: vou voltar para pegar a túnica, e dobrava os lençóis em cima da cama para dizer: eu vou usar os lençóis de novo. Era um costume que se tinha. Por isso que Pedro e João, quando entraram, viram o túmulo vazio, olharam para o túmulo vazio e enxergaram lá a mortalha de Jesus dobrada, como um recado de Jesus: eu vim para esse mundo, eu visitei esse mundo, eu dei uma saída, mas eu vou voltar. Me esperem que eu vou voltar. Os panos dobrados eram o recado de Jesus dizendo: me esperem, eu vou voltar. Eu visitei vocês, eu estive no mundo por 33 anos, agora eu vou para o meu Pai, que é vosso Pai, eu vou para junto do meu Deus, que é vosso Deus, mas eu vou voltar. Essa foi a mensagem que Jesus deixou. E Maria, mesmo vendo essas mensagens, ela estava com os olhos tapados, porque se tu não tem fé, meu irmão, se você não tem fé, igreja, a gente fica preso ao que os olhos veem. Se tu não tem fé, tu fica preso ao que as evidências dizem, o que as pessoas falam. Mas se tu tem fé, tu consegue ver além. Pedro e João já foram anunciando, mas Maria continuou lá, sem fé, chorando uma perda. A gente muitas vezes fica chorando, pensando que Deus não vai nos abençoar. A gente estava contando o testemunho de uma senhora que orava pelo marido e já estava chorando, já estava desistindo de orar porque não tinha a resposta, pois Deus já estava dando a resposta. A gente precisa, com os olhos da fé, perceber que Deus já está respondendo. Aquilo que tu tem orado, Deus já está respondendo. Precisa olhar com os olhos da fé e ver a obra de Deus. Mas o próprio Jesus apareceu para Maria, irmã de Lázaro, amiga de Jesus, e se revelou: sou eu, Maria, mas eu ainda vou ser purificado por Deus, depois eu encontro com vocês. E Maria foi anunciando que Jesus ressuscitou. Estavam todo mundo fechado, todo mundo com medo, porque se mataram Jesus, iam perseguir também os seus seguidores. Estavam no cenáculo, e eu já falei sobre cenáculo. Estavam no cenáculo, todo mundo fechado, com medo, com as portas fechadas, com as janelas fechadas. Não tinha como ninguém entrar. De repente, do nada, sem abrir nenhuma porta, sem passar pela parede, Jesus estava ali no meio deles. Porque ele prometeu, e Jesus cumpre a promessa: quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ele está no meio. Ele não está dizendo que ele vai, ele já está. Ele está aqui, não é que ele vai vir. Ele está aqui no nosso meio. E Jesus aparece no meio dele, porque já estava no meio deles, e diz: olhem aqui, toquem nas minhas mãos perfuradas por amor de vocês. Toquem aqui do meu lado, perfurado pelo amor de vocês. Sou eu. E ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse que a partir de agora, no nome dele, pecados seriam perdoados. Vocês se deram conta que em todo culto metodista, no início do culto metodista, a gente faz um momento de oração pedindo perdão pelos pecados?
E muitas vezes a gente pensa assim, o pastor está lá orando, ou a pastora, ou quem quer que esteja fazendo a oração, e os outros ficam esperando terminar a oração. Não é hora de esperar terminar a oração, é hora de pedir perdão pelos pecados, porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre a igreja e disse que no nome dele a igreja tem poder para perdoar os pecados. E é por isso que nós metodistas, que seguimos a Bíblia, metodista não segue opinião, metodista não segue a cabeça de um de outro, metodista segue a Bíblia. E por isso que nós, em cada culto, obedecendo essa ordem de Jesus, de perdoar pecados em nome dele, a gente se coloca à disposição. Quer agora confessar o teu pecado? Confessa o teu pecado, enquanto a outra pessoa está orando, enquanto está cantando um hino, confessa o teu pecado a Deus, porque em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dá poder para perdoar os pecados. Então, tudo que a gente faz tem que ter um reflexo na palavra de Deus, porque é a nossa orientação, é a nossa regra de fé e doutrina, e nós temos que nos preparar. Algumas pessoas demoram mais para entender. Maria demorou para entender. Pedro e João já entenderam de imediato. Pedro e João talvez tenham entendido porque eles lembravam, porque eles tinham lido mais e estudado mais as Escrituras. E lembraram que o Messias tinha que morrer, mas que voltaria. Quando viram o recado de Jesus, eu vou voltar, viu? Eles entenderam. Maria precisou de mais tempo. Tomé precisou de mais tempo ainda. Tomé precisou ele mesmo tocar para se arrepender. Mas aqui, gente, e eu não li isso, mas aqui no capítulo 20, versículo 26 até o 29, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas do mesmo jeito, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Tomé, põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão aqui do meu lado e põe o dedo no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus mandou ser crente. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizem assim, tu é crente? Eu não, eu sou metodista. Tu é crente? Eu não, eu sou... Né? Nós somos crentes, nós cremos em Deus. Crente é aquele que crê em Deus. Né? Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Agora prestem atenção o que diz. Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creram. Deixa eu perguntar alguma coisa para vocês. Alguém aqui viu Jesus, encostou nas feridas dele? Alguém aqui? Eu não. Eu também não. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mesmo assim nós cremos. Nós não vimos, mas nós também entendemos o recado. Jesus vai voltar. Nós entendemos o recado. Jesus está dizendo, bem-aventurados somos nós, que não vimos Jesus, que não encostamos nas feridas dele, mas que entendemos o recado. Ele veio, ficou hospedado aqui na terra há 33 anos, deu uma saidinha e já está voltando. Nós entendemos o recado, nós cremos o recado. E sabe o que é Páscoa? Diz ali, a gente leu no início, Êxodo capítulo 12, que a Páscoa era manchado o sangue do cordeiro na porta da entrada. Porta da entrada, Beit em hebraico, quer dizer a porta da casa, mas Beit quer dizer a família. Também quer dizer família. A mesma palavra que os hebreus, os judeus usavam para falar a porta da casa, os judeus usavam para falar da família. É a mesma palavra, Beit. E é para pintar a porta da casa com o sangue do cordeiro, porque daí a Páscoa vai ser quando a destruição vai vir sobre os outros, mas aqueles que tiverem o sangue do cordeiro sobre Beit, sobre a porta da casa, serão salvos. Sabe qual é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é perceber
que no mundo vai ser julgado, o mundo todo vai ser julgado. Quando Jesus voltar, ele vai julgar vivos e mortos. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todo mundo e vai julgar e condenar aqueles que forem infiéis ao lago do fogo. É o que a palavra diz. Mas aqueles cujo sangue do Cordeiro estiver na sua vida, ou seja, aqueles que tiverem uma aliança com Deus, uma aliança com Deus, e né, na soleira da porta, na soleira da Beit, ou seja, essa aliança, a família aliançada com Deus será preservada. É isso que nós comemoramos na Páscoa. Vocês pensam que só os justos e santos vão ressuscitar? Não. Justos, santos e também os ímpios e infiéis. Todos ressuscitarão. Mas só vai para o reino de Deus, para a glória celestial, os ressurretos que tiverem a marca do Cordeiro de Deus na sua vida, que tiverem uma aliança com Jesus Cristo. E a gente renova a gente faz essa aliança quando se batiza, e a gente renova essa aliança toda vez que participa da ceia do Senhor. O que nós celebramos na Páscoa, muito mais do que ovo de chocolate, não tem nada a ver com coelhinho, nada, absolutamente nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com ovo de chocolate, mas tem a ver sim com o Cordeiro de Deus, cujo sangue de Jesus, estando nas nossas vidas, ele, quando voltar, e ele avisou, quando ressuscitou, ele deixou os panos ali, dizendo, olha, eu vou voltar. Quando ele voltar, todo aquele que estiver marcado com o sangue do Cordeiro, todo aquele que estiver fiel nessa aliança com Jesus Cristo, será poupada do julgamento. Isso que nós celebramos a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa não com cor de chocolate, mas com cor de sangue. Nós celebramos a Páscoa porque o sangue de Jesus Cristo nos permite não passar pelo julgamento. Nós celebramos a Páscoa porque todos vão ressuscitar, mas aqueles como nós que temos a vida aliançada em Cristo Jesus, subiremos com Ele e os outros vão para outro lugar que nem é bom mencionar. É isso que é a Páscoa. A Páscoa, e mais do que isso, não, isso é o principal, é o fundamental. A Páscoa é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, foi soprado sobre a igreja. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos foi soprado sobre a igreja. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo foi soprado sobre a igreja. Ou seja, quando nós estamos aliançados a Cristo Jesus e participando da igreja, esse poder está para ali, para nos curar, para nos restaurar, para restaurar nossa família, para transformar a nossa vida, porque a palavra Páscoa, Pessah, quer dizer salto, quer dizer mudança, quer dizer passagem para uma nova vida. O poder de Deus está sobre a igreja para que a gente possa, na convivência da igreja, viver uma vida nova, na esperança, aguardando o dia que Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que foram marcados. Isso é a Páscoa. Cristo vive. Isso é a Páscoa. O poder da ressurreição está em Cristo Jesus. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé nesse momento. E pensando nessas palavras, pensando em tudo que foi visto até aqui, que a gente possa renovar nossa aliança com Deus. Hoje nós não temos ceia, mas no próximo culto temos. E é o momento de a gente renovar nossa aliança. Que a gente possa não passar o sangue de um cordeiro, pintar uma porta com o sangue do cordeiro, mas que o sangue de Cristo lave o nosso coração, as portas do nosso coração. Que a gente possa não ter um lencinho dobrado, mas que a gente possa ter a Bíblia aberta, dizendo que Jesus vai voltar. E que nós possamos saber que o poder que ressuscitou Jesus também está conosco para transformar a nossa vida. Coloque sua mão no coração e peça que o sangue do Cordeiro esteja lavando as portas do teu coração e que Jesus possa te considerar aliançado com Ele. Meu Senhor e meu Deus, com a mão no coração, pedimos que o sangue de Cristo seja
marcado nas portas do nosso coração. E que possamos, Senhor, pelo sopro do Espírito Santo, viver uma passagem diferente, viver uma transformação diferente, assim